Teologia patrística. Como interpretar a Bíblia de modo correto. Então, meu nome é Pastor Alexandre Salles. Se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, nesse botãozinho, e dê um like no vídeo. Então eu trouxe hoje uma citação do pastor do segundo século, Irineu de Leão, de fala grega. Então, esse Irineu de Leão, esse pastor, ele foi discípulo de Policarpo. E Policarpo teve contato direto com o apóstolo João, ou seja, com os apóstolos da época, de Jesus, da igreja primitiva, aqueles pastores antigos, aonde Paulo e Pedro e os outros apóstolos fundaram muitas igrejas, em Jerusalém, em Roma, em Antioquia da Síria. Então, esse pastor, ele foi presidente da igreja de Sardes, uma das 7 igrejas do livro de Apocalipse, aquelas igrejas. E ele tem muito a dizer sobre a tradição apostólica, sobre o livro de Apocalipse, sobre a doutrina da salvação, e muitas outras coisas. Então eu trouxe essa citação da sua obra Contra as Heresias, um livro importantíssimo que todo cristão deveria de ler, E vamos ao comentário. Não foi, portanto, por ninguém, mas que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelas quais nos chegou o Evangelho. Ele estava inserido no segundo século e ele está dizendo aqui que ele, a igreja do seu tempo, estava muito próximo dos apóstolos, de Jesus Cristo. E eles receberam a salvação, quer dizer, eles receberam o Evangelho de acordo com como os apóstolos anunciavam, as interpretações que eles faziam, tanto do Antigo, primeiramente, e do Novo Testamento, que estava ainda em curso para ser colocado nos papiros, Então, que eles primeiro pregaram, o Evangelho novo, foi pregado primeiramente, e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Então, primeiramente, foi colocado nas Escrituras as cartas de Paulo, como nós sabemos, aqueles que estudam teologia sabem disso. E depois que foram também colocados nos papiros, nos pergaminhos, os evangelhos, que primeiramente eram anunciados verbalmente, oralmente, e que depois foram colocados no papel, vamos assim dizer. E quando, por sua vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição. Então vou fazer um comentário nessa vírgula aqui. Ele está dizendo de que grupo, Ele está dizendo aqui especificamente as heresias da sua época. E a principal heresia era o gnosticismo, os gnósticos. Eles interpretavam a Bíblia erroneamente, trazendo para o seio da igreja diversas heresias, entendeu? Então ele vem rechaçando esse tipo de interpretação do Antigo e até do Novo Testamento, que estava iniciando ali naquele tempo, no segundo século. A Bíblia, o cânon da Bíblia começou a ser formulado no ano 130, depois de Cristo, E eles receberam essa tradição pela sucessão dos pastores, dos presbíteros. E esses gnósticos e outras seitas que existiam na época, eles se opunham à tradição, dizendo que sendo eles mais sábios do que os presbíteros. Não somente, mas até dos apóstolos, entendeu? Então a tradição da palavra de Deus, a tradição do Evangelho, o Evangelho mais próximo dos originais que a gente pode conhecer hoje em dia, é através de um estudo sistemático da patrística, dessa teologia patrística. Ou seja, você conhecendo a patrologia, os primeiros pastores da igreja primitiva que nasceu em Pentecostes, no caso dessa citação eu trouxe Irineu de Leão, mas são diversos nomes, Inácio de Antioquia, entre o primeiro e o segundo século, Justino de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, e vários, até chegar no quarto século em Agostinho de Hipona.
e João Crisóstomo também. São vários pastores, né? Eu já estudei isso exaustivamente durante mais de 15 anos. E se você quiser conhecer de que como esses pastores interpretavam o Antigo e o Novo Testamento, você deve se debruçar e estudar a teologia patrística, que hoje parece que foi abandonada pelos protestantes principalmente, e até pelos católicos, tá? Eu estive numa faculdade católica aqui no Rio de Janeiro, fiz o meu mestrado, e também eles não dão muita bola para esse período também não. Mas os protestantes ainda estão mais distantes, né? Eu tenho reparado. Então, se você quiser conhecer de que como a igreja que nasceu em Pentecostes, né, até o seu quarto, sétimo, sexto, sétimo século do cristianismo, após o advento de Cristo, e você vai ter um entendimento de que como eles interpretavam o Antigo e o Novo Testamento, a soteriologia, a salvação, a escatologia, muitos outros pontos, a graça, o livre-arbítrio. Então eu venho estudando isso há muito tempo, né? E esses gnósticos da sua época, do seu tempo, eles estavam inventando uma série de narrativas de heresias que esse pastor aqui está dizendo. A gente recebeu essa doutrina que nós estamos pregando para vocês aqui nas igrejas, aqui na igreja de Sardes, porque eu recebi de Policarpo, que teve contato direto com o apóstolo João do Apocalipse, entendeu? Então eles estavam se achando sábios, mais do que os presbíteros, que foram colocados pelos apóstolos, e até dos apóstolos, que a tradição é apostólica, né? Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, né? Aquele mundo antigo, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e os seus sucessores até nós. Então você vê a importância de você, que é cristão, de ler essas obras desses pastores, né? Irineu de Leão, ele tem essa obra Contra as Heresias, com quase 800 páginas, e ali ele abarca tudo, desde a soteriologia da salvação, a doutrina da graça, a liberdade humana, escatologia, batismo, uma série de doutrinas que são bíblicas, né? Do Antigo e do Novo Testamento, que ele expõe nesse livro. Então, se você não leu ainda, você está comendo mosca, na minha opinião. Porque nós devemos estudar teologia a partir do princípio. O princípio é no primeiro século, onde Cristo nasceu e morreu, uma morte de cruz, né? E ressuscitou ao terceiro dia e formou a igreja em Pentecostes. E chegou até nós. Esse evangelho é um pouco distorcido, né? Que são muitos anos, mais de 2000 anos, né? De diferença. Então, para entendermos o que a igreja falava nos seus púlpitos, nas suas sinagogas, na época, nas casas, a gente deve estudar essas obras desses pastores, né? Como Justino de Roma, também do segundo século, até mesmo Agostinho, do quarto século. E Agostinho também conservou fiel essa doutrina que chegou até o quarto século em Agostinho. Ele não descartou o Irineu de Leão. O Agostinho não descartou o Justino de Roma, nem Inácio de Antioquia, do primeiro século. Eles conservavam as 7 chaves, vamos assim dizer, né? Essa pérola, essa joia que eles receberam da tradição apostólica, dos primeiros seguidores de Cristo. Então, os sucessores até nós. Então, isso está tudo nas obras de Eusébio de Cesareia, aquela história eclesiástica, né? A primeira história da igreja, do quarto século. Então isso está tudo numerado. Os pastores, desde o apóstolo Paulo que fundou até Irineu de Leão, está tudo notificado nessas obras. Então é de suma importância a teologia patrística, né? Que eu venho trazendo aqui no canal, as interpretações sobre a graça, sobre a liberdade humana, sobre a escatologia, sobre vários pontos interessantes. E hoje parece que a igreja descartou esses mestres e doutores da igreja e querem interpretar da sua cabeça, muitas vezes, sem o auxílio dessa tradição e achando que estão interpretando com a luz do Espírito Santo, mas fazendo uma outra interpretação bem diferente dessa, né, dos primeiros seguidores de Cristo, que foram usadíssimos pelo Espírito Santo, entendeu? Então, eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com essa gente vai delirando.
Irineu de Leão, Contra as Heresias, Coleção Patrística, volume 4, de editora Paulo, já está em português, páginas 246 a 249. Eu trouxe esse recorte aqui para que vocês vejam de que como a igreja recebeu a doutrina de Jesus Cristo evangélica. E eles se preocupavam em guardar intacta essa doutrina. Então, esse é o legado que eu trago nesse vídeo. A importância da tradição apostólica. Como interpretar corretamente a Bíblia vai ser o título desse vídeo. Porque a Bíblia é a verdade. Mas da Bíblia saíram várias heresias, como o gnosticismo, na época desse pastor, no segundo século. Mas hoje temos a maçonaria, vamos assim dizer, que eles pautam também na Bíblia. No livro de Isaías, no Antigo Testamento, é uma heresia satânica, né? Toda heresia é satânica. Mas a maçonaria é uma religião, uma seita satânica, o satanismo, e que é fundamentada na Bíblia, né? Temos o Espiritismo de Allan Kardec, é fundamentado no Novo Testamento, em Mateus, nos Evangelhos de Jesus. É uma heresia, porque a Bíblia é verdade, mas como você vem interpretando a Bíblia? Como a igreja do século 20 e 21 vem interpretando a Bíblia? Será que é do mesmo modo como esses pastores interpretavam ou é de outro modo? Porque se for de outro jeito, outras interpretações, vão cair em heresias também. Como a guarda do sábado, até hoje estão guardando. Esses pastores, eu posso te garantir, majoritariamente, eles nunca guardaram o sábado, eles rechaçam o sábado. Isso é uma heresia do judaísmo, né? Os cristãos que não se converteram a Cristo, quer dizer, falsos cristãos, que queriam introduzir as leis judaicas que foram abolidas no advento de Cristo. E muitas outras heresias, né? Então é de suma importância conhecermos a teologia dos primeiros séculos, da teologia patrística, porque a verdade começa no início, no ponto de partida, em Jesus, né? Não devemos estudar teologia a partir da Idade Média ou a partir da Reforma. Devemos começar no início, onde tudo começou, para chegarmos na Idade Média e depois na Reforma e nos dias atuais, para podermos checarmos se estão interpretando a Bíblia corretamente. É isso que eu fiz durante mais de 20 anos, né? E gostaria de continuar fazendo, mas uma série de outros fatores particulares eu não consegui fazer no meu doutorado ainda. Mas, pela graça de Deus, se for me permitido, eu vou fazer algum momento, se Deus permitir, né? Mas eu deixo essa citação e essa pergunta no ar. Como a igreja está interpretando o Antigo e Novo Testamento nos dias atuais, ou seja, no século XX, os pastores do século XX e do século XXI? Como? Será que estão interpretando de igual modo com os pastores primitivos? Não, eu não conheço, então era bom vocês conhecerem, entendeu? Que aí vocês vão entender esse ponto que eu venho falando e pregando nos púlpitos das igrejas há muitos anos. Meu nome é Pastor Alexandre Salles, eu sou de denominação batista, de berço, né? Porque meu pai ainda vivo, foi pastor pela vida inteira numa igreja batista, mas eu não estou preso à denominação batista, né? Eu tenho esse rótulo, mas estou aberto às verdades de Cristo, né? Então por isso que eu fui me debruçar na teologia patrística. Mas para que vocês saibam qual é a minha origem, sou protestante, não sou católico, e estou trazendo isso para os irmãos, que é de suma importância, e Deus tem me avisado isso já há muito tempo. Estou colocando esse vídeo para vocês. Se você gostou dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, se inscreva no nosso canal aqui embaixo e clique no sininho para que você receba as novas notificações, os novos comentários. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp principalmente. Aí dê um like no vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.